Da trincheira de One, na França, às ruínas assombradas de Karakoto, na Mongólia, aqui estão alguns lugares cheios de mistérios que vão despertar sua curiosidade. Você tem sido atraído pelo México há alguns anos e quer visitar este país conhecido por suas famosas pirâmides maias, apenas para sua grande surpresa, aprender que estas pirâmides não são os únicos vestígios deixados pela civilização maia e que existe todo um sítio arqueológico chamado Chicana, que está cheio de ruínas que o deixarão sem palavras. Portanto, você está fazendo algumas pesquisas neste local localizado no estado de Campeche, na península de Yucatán. Você descobre que o nome deste local, que significa Casa da Boca da Cobra, foi dado por conta da forma da entrada de um dos seus edifícios mais famosos. Você continua a olhar as fotos destes belos monumentos históricos que foram construídos durante um longo período de tempo, mas que ainda estão perfeitamente preservados. Sua extensa pesquisa também permite que você descubra que este local, fundado por volta de 300 a.C., foi há muito tempo considerado uma das capitais da civilização maia, mas também o centro espiritual de uma grande parte da península de Yucatán. Sua curiosidade está satisfeita? Perfeitamente. Mas você deve admitir que ficou um pouco chocado ao saber que a região sofreu vários ataques que quase destruíram os belos monumentos com o magnífico estilo arquitetônico que você acabou de ver. Mas felizmente, as ruínas ainda estão lá para lembrá-lo da civilização maia e você sempre pode visitar o lugar durante sua viagem de sonho ao México. É verdade, as ruínas de Chicana tornaram seu sonho ainda maior. Na comuna de Tonnerre, França, as autoridades podem se gabar de ter uma das fontes de água mais emblemáticas do país, a Fosse di One, uma fonte de água natural e potável que foi utilizada durante muito tempo pelos romanos. Mas no dia em que as autoridades tentaram descobrir a origem da fonte de água pura, turquesa, elas foram confrontadas com uma realidade inesperada. De fato, o Poço di One não parece ter origem, o que deu origem a inúmeras especulações e lendas de todos os tipos ao longo do tempo. Em uma tentativa de quebrar o mistério, as autoridades da cidade de Thunder permitiram que mergulhadores explorassem a trincheira de One para descobrir a origem. Ao fazer isso, eles concluíram que o poço tinha vários metros de comprimento sob o solo. Infelizmente, as expedições repetidas tiveram consequências, pois nada menos que 3 mergulhadores perderam suas vidas durante sua tentativa de chegar à fonte, que continua sem ser rastreada até hoje. Entretanto, as autoridades não desistiram e renovaram a operação, e não é improvável que o façam de novo e de novo até encontrar a origem. Apesar dos riscos, as autoridades da cidade estão mais motivadas do que nunca para desvendar um mistério. Agora, imagine que você é um explorador com paixão pela arqueologia e sempre em busca dos maiores restos históricos. De fato, uma nova expedição o levou ao deserto iraquiano perto do rio Eufrates para estudar um dos restos mortais da antiga Babilônia. Mas, uma vez lá, você teve um grande momento de surpresa quando se deparou com uma das estruturas mais enormes e impressionantes que você já viu, o zigue-zague de Dur-Kurigalzu. Esta torre de vários andares localizada em Dur-Kurigalzu, uma cidade na antiga Mesopotâmia, localizada a 30 quilômetros de Bagdá e considerada a antiga capital da dinastia Cassite. Espantado com o monumento à sua frente, você foi até lá para dar uma olhada mais de perto e perguntou a alguns guias que por lá estavam. Ele informou então que era uma estrutura que foi construída no século XIV a.C. Feito de tijolos de lama, serviu como ponto de referência para numerosos caravanserais a caminho de Bagdá. Tudo isso começou a lhe interessar cada vez mais, porém você ficou triste ao saber que a estrutura, que tinha 60 metros de altura, dela restou apenas o núcleo, tendo o resto sido destruída após a invasão da cidade no século XII a.C. Você também fica triste ao saber que ela sofreu uma grande erosão que poderia causar seu colapso no futuro. Embora você não possa negar que, graças à erosão, você foi capaz de ver melhor como era esta estrutura por dentro e que você pôde ter uma ideia da sua construção mais clara, não é? Então agora você está novamente curioso, disposto a investigar mais, porque, precisamos dizer, o Ziggurat Dur-Kurigalzu sempre te fascinou. Os arqueólogos interessados em monumentos históricos estão sempre em busca de novas descobertas, e seu principal objetivo é determinar as origens desses monumentos e as razões que levaram à sua construção. Algumas vezes, porém, esses especialistas podem se deparar com monumentos cuja existência simplesmente não pode ser explicada. É o caso, por exemplo, da misteriosa fortaleza Pourbakin, uma fortaleza localizada na Sibéria, em uma pequena ilha no lago Terekol.
Ninguém parece saber por que a fortaleza foi construída. De fato, ela tem levantado questões entre os arqueólogos desde sua descoberta em 1891 e muito depois das primeiras explorações que se seguiram. Mas longe de desanimar, os arqueólogos continuam a realizar escavações no auge desta estrutura com 1.300 anos de idade. Além disso, estas escavações lhes permitiram desenterrar uma série de tesouros como desenhos, portas enormes e até mesmo carvão vegetal. Além disso, os materiais de construção utilizados, bem como a forma como o local foi disposto, sugeriram que esta fortaleza foi construída na tradição arquitetônica chinesa. Entretanto, quanto mais os arqueólogos encontravam, mais se perguntavam sobre esta misteriosa fortaleza e mais seu ceticismo e incompreensão cresciam quanto à verdadeira razão da construção neste local isolado deste edifício que teria sido pouco ou não habitado. No entanto, eles puderam concluir que a fortaleza por Bajin foi provavelmente construída durante o Império Nômade Uigur Khanate entre 770 e 790 d.C. Ao menos esta é uma informação que poderia ajudar estes arqueólogos a encontrar outras no futuro. Por outro lado, os especialistas serão sempre fascinados por esta estrutura como nenhuma outra. Não é por nada que a fortaleza é considerada um dos monumentos arqueológicos mais misteriosos da Rússia. Passemos agora para uma atividade que muitos de nós certamente gostamos: escalada. Montanhistas e alpinistas de todo o mundo viajam para os pontos mais altos do planeta para escalá-los e alcançar grandes feitos. Entretanto, todos sonham em alcançar o topo de uma estrutura natural diferente de qualquer outra: a Torre do Diabo, um monólito de origem vulcânica que tem se erguido a uma altura de 400 metros por 65 milhões de anos. Aqueles que ouvem ou veem esta coluna de lava pela primeira vez em Black Hills, no estado de Wyoming, Estados Unidos, não podem esconder seu espanto e fascínio. Mas o que fascina ainda mais são as lendas indígenas que povoam esta torre de lava sagrada para os índios. Até mesmo o grande diretor Steven Spielberg não ficou indiferente à magia do lugar. Aqui que ele escolheu rodar seu filme Encontros Íntimos da Terceira Espécie em 1977. Após o primeiro fascínio, os intrépidos escaladores se propuseram a escalar as centenas de metros da coluna. Alguns conseguem chegar ao topo com as próprias mãos, e claro que isso requer muito esforço, sem mencionar os riscos assumidos pelos mais corajosos que decidem escalar a coluna sem proteção. Mas a dificuldade e o esforço são esquecidos assim que o cume é alcançado e os alpinistas relaxam diante do filme Encontros Íntimos do Terceiro Tipo, projetado no local à noite. Para muitos, a ascensão da Torre do Diabo continua sendo uma experiência inesquecível. Os geólogos passam seu tempo explorando a Terra para estudar os diferentes materiais e estruturas de nosso planeta a fim de compreender a origem dos fenômenos que caracterizam o globo. Mas no coração do deserto mauritano existe uma estrutura que há muito tempo fascina e desperta a curiosidade destes cientistas: a estrutura Richat, um nome que significa penas em árabe. E com razão, esta formação espantosa é uma estrutura geológica única. Apelidada de o Olho da África, a estrutura Richat é na verdade formada por um conjunto de círculos sobrepostos e tem 50 quilômetros de diâmetro. Esta figura não é utópica, e esta largura, difícil de imaginar, é real e torna a estrutura visível do ar e até mesmo do espaço. Para entender melhor sua origem, os geólogos realizaram numerosas investigações e visitas que os levaram a concluir que a estrutura Richat se deve aos restos erodidos de um vulcão gigante datando do período Cretáceo, 100 milhões de anos atrás. E para chegar à conclusão, foram necessários anos de estudo, o que levou à proposição de várias hipóteses. Após vários anos, os cientistas agora podem descansar. Eles conseguiram a resposta e finalmente encontraram a origem do Olho da África. Porém, a descoberta só aumentou seu fascínio. Há algum tempo, o arqueólogo em você está cada vez mais interessado em lugares históricos esquecidos, tanto que um dia você decidiu investigar uma região isolada do mundo e em ruínas há vários séculos, a cidade mongol de Karakoto, também conhecida como a Cidade Negra. Mas o que mais o surpreendeu nesta cidade, que foi visitada e descrita por Marco Polo, não é seu apelido, nem menos suas ruínas, mas a lenda na qual as ruínas estão supostamente assombradas pelos fantasmas dos soldados mongóis que caíram em batalha na cidade. A fim de entender melhor o segredo, você decidiu ir mais fundo em sua pesquisa. Os resultados da pesquisa sobre a ruína, que tinha fama de ser próspera por conta da sua localização na Roda de Seda, lhe permitiram saber que Karakoto tinha sido vítima de um terrível massacre que a fez cair em ruínas. Desde então, os habitantes da cidade, assolados por todo tipo de crenças e rumores, recusaram-se a se aproximar das ruínas, que até no início do século XX, arqueólogos descobriram as ruínas de Karakoto e se depararam com um grande número de manuscritos e artefatos de Tangut, expostos em São Petersburgo, Rússia. Tenho certeza que você ficou um pouco triste ao saber que a ruína estava destinada a tal destino, mas pelo menos você sabe que o local é assunto de grande interesse dos arqueólogos. E, desde que você decidiu realizar suas pesquisas sobre esta antiga cidade mongol, seu desejo de descobrir Karakoto e suas ruínas não parou de crescer. Você acabou de descobrir alguns lugares muito misteriosos encontrados nos 4 cantos do mundo. Qual deles te impressionou mais? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos
dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.